Família Whittaker e o Brasil. O incesto silencioso, a endogamia e o colapso das famílias modernas. Esse é o título. Bom, quando o mundo viu as imagens da família Whittaker, muitos sentiram choque, outros sentiram uma curiosidade. Alguns transformaram aquilo em entretenimento mórbido. Mas quase ninguém teve coragem de enxergar o que realmente estava diante dos nossos olhos. A família Whittaker, ela não representava apenas um caso extremo de endogamia, que são as relações consanguíneas. Ela representa o retrato brutal do que acontece quando as famílias inteiras entram em colapso. E esse colapso é colapso psicológico, social e moral, durante gerações, causando isolamento extremo, repetição de um abuso, pobreza estrutural, ausência de educação, a destruição de limites familiares e a normalização desse caos dentro da própria casa. E talvez a parte mais descontrolável disso tudo, dessa discussão toda, seja perceber que isso não está distante da gente, não está distante aqui do Brasil. Quantas pessoas acreditam, não é? Porque o Brasil, aqui no Brasil, o incesto e o abuso, que é intrafamiliar, também existem, viu? Muitas vezes escondidos atrás da aparência de família normal. Especialistas já alertaram que os casos de abuso sexual dentro da própria família, frequentemente, eles são denunciados, como acabamos de ver frequentemente nas matérias, não é? E aqui eu vou falar para vocês algo brutal. O maior perigo das famílias adoecidas não é apenas o abuso em si, é o silêncio que protege esse abuso. Porque famílias destruídas emocionalmente criam mecanismos do quê? De sobrevivências que são totalmente doentios. O famoso não fala isso. Isso acontece. É segredo nosso, tá? Vai destruir a família, ninguém vai acreditar em você. E assim, o trauma atravessa gerações. Isso é uma coisa que vai se repetindo. E dentro desse nosso entendimento da psicanálise, para isso, entendemos como uma coisa mais profunda. Aquilo que não é elaborado, o que acontece? Ele é repetido. Uma geração traumatizada cria outra geração o quê? Traumatizada. Os pais emocionalmente destruídos formam filhos emocionalmente o quê? Destruídos. Famílias sem limite. E sim, você fala, essa família está sem limites. Vai produzir adultos sem nenhuma estrutura emocional. E aos poucos, esse ambiente familiar deixa de ser a proteção. E vira o quê? A famosa prisão psicológica. E nesse caso, o caso dos Whittakers, ele se tornou um símbolo de endogamia, que eu falei já acima, totalmente extrema. E biologicamente, isso possui consequências graves, que é o quê? Que é o aumento das doenças genéticas, a limitação cognitiva e a deformidade hereditária. Sim, mas talvez o dano mais profundo nem seja o físico, viu? São os danos mentais. Famílias fechadas em si elas começam lentamente a perder a referência externa da realidade. Os mesmos padrões circulam, você fica ali. Os mesmos abusos circulam, os mesmos traumas circulam. Tudo gira dentro do mesmo núcleo. Esse núcleo que está o quê? Adoecido. Isso acontece em muitos contextos aqui no Brasil. Não necessariamente através da endogamia, né? Mas porque, no caso do Whittaker, né? Que é um caso extremo, né? Mas através, aqui, muito, muito fácil de nós vermos, né? Essa repetição dessa violência silenciosa, dessa violência psicológica, né? Do abuso sexual, do alcoolismo, do abandono emocional, da manipulação familiar. E tem muitos pais que não matam os filhos no ventre das mães, matam depois. O que eu chamo de aborto afetivo, aborto emocional. Muita gente cresceu dentro das casas onde havia agressão constante, o medo era diário, a humilhação emocional, o abuso escondido, e quando acontece tudo isso, o que acontece? O silêncio fica obrigatório. Fala nada. E aprendeu ainda a chamar isso do quê? De família. E essa é a parte mais pesada, porque o ser humano normaliza aquilo que vive repetidamente. Isso você vai criando um hábito de comer, hábito de viver algo, e você acaba se normalizando naquilo que seria algo doentio. A criança cresce acreditando que a violência é amor, que a invasão é cuidado, que o medo é respeito. E quando se torna adulta, o que ela vai fazer? Repetir os padrões, sem perceber, claro, ela foi induzida. O Freud tratava o tabu do incesto como uma das bases fundamentais da civilização, sabia? Porque sem limite não existe construção social saudável, ok? Existe o quê? O que eu falei no vídeo, um dos vídeos que eu coloquei sobre um rapaz que resolveu, depois de uma certa idade, abandonar a família para ser uma
teoricamente uma criança de 6 anos. Isso chama regressão. E hoje a sociedade moderna gosta de o quê? De relativizar tudo, né? Transformar qualquer limite em opressão, qualquer crítica em preconceito, qualquer desconforto em quê? Em censura. Mas existem limites que sustentam a própria sobrevivência emocional da humanidade. Quando esses limites desaparecem, o ser humano não se torna mais evolutivo, ele se torna mais primitivo. Ele volta àquela fase primitiva. E talvez seja exatamente isso que o caso dos Whittakers, né, da família Whittaker, encanou, né? Eles acabaram escancarando, né, vou colocar assim, para o mundo, né, esse colapso humano que nunca começa apenas no corpo, ele começa dentro da família. Ele começa quando o ambiente deveria se proteger e ele passa a fazer o quê? Adoecer as pessoas. E talvez a pergunta mais perturbadora de tudo isso não seja como a família Whittaker chegou nesse ponto. E vamos trocar essa pergunta por uma pergunta mais verdadeira. Quantas famílias aparentemente normais estão desmoronando silenciosamente nesse momento? Quantas crianças crescem emocionalmente destruídas sem que ninguém perceba? Quantos abusos permanecem escondidos? Quantos traumas estão sendo passados de geração em geração dentro das casas que consideramos comum? Porque a decadência humana, raramente, vou falar para vocês, ela começa de forma visível. Ela começa silenciosamente, na omissão, na covardia. Essa covardia que não é só da pessoa, é uma covardia coletiva, de fingir que certos assuntos não existem. E quando a sociedade se distrai com a aparência do entretenimento e da dopamina, famílias inteiras adoecem por dentro. E adoecem mesmo. O caso Whittaker, da família Whittaker, não deveria servir apenas como curiosidade, para você olhar ali, para ver algo que você pode considerar bizarro na internet. Mas, vou falar para vocês, vamos considerar como se fosse um aviso? Por quê? Toda sociedade em decadência, primeiro perde o quê? Os seus limites. E só depois perde a sua humanidade. Vamos refletir sobre isso.